Você já percebeu que quanto mais você se esforça para conseguir algo, mais distante ele parece ficar? Imagine tentar dormir à noite. Você se vira e se mexe na cama, se concentra em fechar os olhos, mas quanto mais força faz, mais desperto parece estar. Ou então aquela situação que você tanto deseja, seja conquistar alguém, fechar um negócio ou simplesmente ter paz mental. Quanto mais você corre atrás, mais ela escapa. Isso acontece com mais frequência do que você imagina, e a verdade é dura: o esforço nem sempre traz resultados. Existe uma lei sutil, quase invisível, que governa esse fenômeno, chamada lei do esforço reverso. Ela mostra que, paradoxalmente, quanto mais tentamos controlar, dominar ou forçar uma situação, mais nos afastamos do que realmente queremos. E quando paramos de tentar desesperadamente, de repente, tudo flui. Imagine um gato que foge toda vez que você tenta acariciá-lo. Você se aproxima, ele se afasta. Tenta de novo, ele corre. Mas quando você finalmente para de se importar, ele se aproxima sozinho, se aconchega no seu colo, como se tivesse esperado pacientemente. Esse mesmo princípio se aplica a habilidades, relacionamentos e até ao seu próprio bem-estar. O esforço obsessivo é muitas vezes contraproducente, e o segredo está em saber quando agir e quando se permitir soltar. Se você já se frustrou tentando algo com todas as suas forças, sentiu ansiedade ou viu oportunidades escaparem por insistir demais, este é o vídeo que vai mudar a forma como você encara esforço e resultado. Aqui, você vai descobrir como conquistar metas, desenvolver habilidades e até superar medos sem se desgastar no caminho, usando a ciência e a filosofia que explicam por que o ato de parar de tentar pode ser mais poderoso do que você imagina. Nos próximos minutos, vamos explorar exemplos práticos do dia a dia, situações reais que todos enfrentamos, e estratégias que permitem alinhar ação e relaxamento de maneira inteligente. Você vai entender como transformar frustração em produtividade e ansiedade em clareza mental. Prepare-se, porque o que você vai aprender agora pode virar a chave do seu desempenho e das suas conquistas. E a melhor parte: não é sobre trabalhar mais, mas sim aprender a trabalhar de maneira diferente, e deixar que o fluxo das coisas aconteça de forma natural. Se você quer finalmente parar de lutar contra o impossível e começar a conquistar com leveza, este é o ponto de partida. Para começar a entender por que o esforço nem sempre leva ao resultado que desejamos, precisamos olhar para o fenômeno de forma mais ampla. A lei do esforço reverso, também conhecida como lei do retorno ou Backwards Law, foi explorada por filósofos e psicólogos ao longo da história, incluindo Aldous Huxley e Viktor Frankl. Eles perceberam que o ato de tentar demais cria resistência, ansiedade e até sabotagem inconsciente. Quanto mais força colocamos em algo, mais difícil ele se torna. Imagine um insone tentando dormir. Ele conta carneirinhos, respira profundamente, fecha os olhos com todas as forças, e mesmo assim, permanece acordado. O esforço consciente bloqueia o relaxamento natural necessário para o sono. Mas quando ele para de se forçar, aceita que está acordado e deixa a mente descansar, o sono chega sozinho. Esse exemplo simples mostra o paradoxo. O que você mais deseja muitas vezes vem quando você menos se esforça diretamente por ele. Esse princípio não se aplica apenas ao sono. Pense em relacionamentos. A atração é um fenômeno natural, que não se força. Quanto mais alguém corre atrás, mais distante o outro parece ficar. A presença constante e o desespero aumentam a resistência do outro, enquanto a paciência, a confiança e a leveza criam aproximação. O mesmo se aplica ao ambiente profissional. Quanto mais você tenta controlar cada detalhe, mais estressante e improdutivo se torna o trabalho. Quando delega, confia no processo e age de forma estratégica, os resultados aparecem de maneira mais fluida. Viktor Frankl, psiquiatra e sobrevivente do Holocausto, explorou isso com uma técnica chamada intenção paradoxal. Ele observou que ao tentar evitar algo, por exemplo, não gaguejar, muitas pessoas acabam gaguejando mais. O mesmo vale para o prazer ou sucesso. A fixação obsessiva em um resultado cria ansiedade antecipatória, que sabota a própria ação. Frankl sugeriu que, ao inverter a intenção, desejando o que antes se temia ou tentando se desligar do resultado, conseguimos liberar a pressão mental e permitir que a habilidade ou resultado emerja naturalmente. Outro exemplo é aprender uma habilidade complexa, como dirigir um carro ou tocar piano. No início, cada movimento é forçado e exige atenção plena. A ansiedade e a concentração excessiva tornam o processo lento e frustrante. Mas com prática e relaxamento, os movimentos se tornam automáticos,
quase instintivos. Esse é o chamado estado de fluxo, estudado pelos taoístas e pela psicologia moderna, um estado em que a ação flui de forma natural, sem esforço consciente, e a performance atinge seu auge. A chave aqui é entender a diferença entre esforço consciente útil e esforço obsessivo contraproducente. Treinar, estudar, planejar e agir são esforços necessários. Forçar resultados, tentar controlar tudo ou lutar contra a natureza do processo, são esforços que bloqueiam o próprio objetivo. A lei do esforço reverso nos ensina que, para conquistar de fato, precisamos combinar ação com relaxamento, intervenção com paciência e inteligência com desapego. Essa primeira etapa serve para mostrar que o problema não está na sua capacidade ou na sua dedicação, mas na maneira como você se relaciona com o esforço. Entender isso é fundamental para seguir adiante, porque só depois que internalizamos esse paradoxo podemos aplicar estratégias que transformam frustração em resultado, ansiedade em clareza e força bruta em performance otimizada. Agora que entendemos a base teórica da lei do esforço reverso, é hora de ver como ela se manifesta na prática e como podemos usar esse conhecimento a nosso favor. O ponto central aqui é perceber que o excesso de esforço consciente, a ansiedade e a fixação em resultados muitas vezes nos afastam do objetivo. Mas, quando equilibramos ação com relaxamento, os resultados surgem de forma surpreendentemente natural. Começamos com um exemplo simples: relacionamentos. Quantas vezes você se sentiu atraído por alguém e quanto mais tentou se aproximar, mais distante a pessoa parecia ficar? Esse fenômeno é a manifestação clássica do paradoxo do esforço. Ao invés de atrair, o excesso de força gera resistência. Um estudo publicado em Psicologia Social mostra que a autoconfiança e a ausência de perseguição criam maior atração do que a insistência ou o apego obsessivo. Em termos práticos, se você quer conquistar alguém, o segredo não está em insistir ou se esforçar desesperadamente, mas em agir com naturalidade, valorizar a própria vida e deixar que a atração aconteça espontaneamente. O mesmo princípio vale para o desempenho profissional. Imagine um vendedor tentando fechar uma negociação desesperadamente. Quanto mais ele força, mais percebe hesitação do outro lado. Mas quando ele aplica conhecimento, entende o timing, escuta ativamente e apresenta a solução no momento certo, o resultado tende a ser muito mais eficaz. Esse equilíbrio é o que o filósofo Aldous Huxley descreveu como combinar relaxamento com atividade, agir com atenção, mas sem sufocar o processo com ansiedade ou controle excessivo. Outro exemplo poderoso está no desempenho esportivo. Atletas de alto nível relatam que a performance máxima acontece no estado de fluxo, onde cada movimento parece automático e natural. Bill Russell, lendário jogador de basquete, descreveu esse estado como jogar em câmera lenta, sentindo intuitivamente onde cada passe e arremesso acontecerá. Qualquer tentativa consciente de controlar o movimento tira o atleta desse estado e diminui seu desempenho. Portanto, a habilidade emerge melhor quando o esforço é equilibrado com desapego e presença plena. Agora, vamos entrar em um exemplo ainda mais próximo da vida cotidiana: sono e descanso. Acordar cansado e tentar dormir à força é um ciclo de frustração. Contar carneirinhos, meditar ou respirar profundamente com ansiedade para forçar o sono é exatamente o que impede o relaxamento necessário. Mas se você aceita o estado atual, relaxa e deixa a mente seguir seu ritmo natural, o sono vem sem esforço. Esse é o efeito paradoxal: ao tentar menos, alcançamos mais. O psiquiatra Viktor Frankl oferece aqui uma ferramenta prática chamada intenção paradoxal. Ela consiste em inverter o desejo ou a resistência ao resultado. Por exemplo, se alguém teme gaguejar em uma apresentação, em vez de tentar não gaguejar, pode imaginar a possibilidade de gaguejar com naturalidade. Essa mudança de perspectiva reduz a ansiedade, libera o potencial e, muitas vezes, o resultado real se torna melhor do que se houvesse esforço obsessivo. Essa técnica mostra que o segredo não está na força bruta, mas na inteligência emocional aplicada. Outro campo em que a lei do esforço reverso se manifesta é na criatividade. Escritores, músicos e artistas muitas vezes relatam bloqueios quando tentam forçar a inspiração. Charles Bukowski, por exemplo, dizia que para escrever era preciso não tentar, esperar, observar e agir quando a ideia surgisse. Se você se esforça demais para criar algo perfeito, a pressão interna bloqueia o fluxo natural de ideias. Mas quando você se permite observar e agir apenas quando o momento é certo, a criação acontece de maneira fluida e surpreendente. O aprendizado de habilidades complexas também ilustra perfeitamente esse paradoxo.
Ao aprender a dirigir, por exemplo, o iniciante foca em cada pedal, cada espelho, cada freio. A ansiedade e a tensão tornam o processo quase impossível. Com a prática, o cérebro integra esses movimentos, e o ato de dirigir se torna automático, sem necessidade de esforço consciente intenso. Esse processo de internalização mostra que o desempenho ótimo combina prática consciente com espaço para o automático emergir. No mundo dos negócios, essa lógica se mantém. Empreendedores que tentam controlar cada detalhe, monitorar obsessivamente cada resultado e evitar qualquer erro muitas vezes se desgastam e atingem resultados inferiores. Por outro lado, quem entende o timing, estabelece processos, aprende com o erro e sabe agir no momento certo, consegue resultados mais consistentes e surpreendentes. Aqui, a ação estratégica equilibrada com o desapego é a chave. Em resumo, o miolo da lei do esforço reverso se resume a alguns princípios práticos. Evitar a fixação obsessiva em resultados. Quanto mais você quer forçar algo, mais ele resiste. Combinar prática com relaxamento. A habilidade emerge quando equilibramos esforço e naturalidade. Usar a intenção paradoxal. Inverter o foco ou aceitar o oposto do que se teme reduz ansiedade e aumenta a performance. Criar espaço para o automático emergir. Seja em esportes, criatividade ou habilidades complexas, o desapego permite que o potencial oculto se manifeste. Quando você começa a aplicar esses princípios no dia a dia, percebe mudanças sutis, mas poderosas. Relacionamentos passam a fluir com mais naturalidade, decisões importantes se tornam mais claras, a produtividade aumenta sem esforço excessivo e a criatividade surge de maneira mais constante. O estresse diminui porque você aprende a equilibrar ação e desapego, entendendo que nem tudo precisa ser controlado. Essa compreensão transforma a maneira como você lida com desafios, tornando cada objetivo mais alcançável e cada momento mais leve. Ao compreender e aplicar a lei do esforço reverso, você percebe que a vida deixa de ser uma batalha constante contra obstáculos invisíveis. Pequenas frustrações deixam de dominar seu dia, e você passa a observar com clareza onde vale investir energia e onde é melhor recuar. Essa visão amplia sua percepção. Decisões importantes, relacionamentos e projetos profissionais começam a se encaixar de forma mais natural, quase como se o próprio universo conspirasse a seu favor. Imagine um futuro onde você consegue lidar com desafios sem se desgastar, onde o medo e a ansiedade perdem espaço para a confiança tranquila. Quando você para de forçar resultados, paradoxalmente, os resultados vêm com mais facilidade. O que antes parecia distante ou difícil torna-se acessível, porque você aprendeu a arte de equilibrar esforço e desapego. Agora pense, quantas vezes você já tentou controlar situações, pessoas ou emoções e sentiu que quanto mais lutava, menos progredia? Aplicando essa abordagem, você começa a perceber padrões invisíveis, age de maneira estratégica, e entende quando agir e quando permitir que as coisas se desenrolem naturalmente. Esse é o ponto onde o esforço consciente encontra o fluxo do universo, criando um equilíbrio entre ação e rendição. Essa transformação não é apenas teórica, ela se reflete no cotidiano. Você passa a dormir melhor sem tentar forçar o sono, a se conectar com pessoas sem ansiedade ou pressão, e a produzir de forma mais criativa sem lutar contra o bloqueio. Pequenas vitórias começam a surgir naturalmente, e a sensação de realização se torna constante, sem o desgaste emocional de antes. O segredo está em observar, entender e esperar. Como diz o sábio provérbio, a água que corre não se esforça, mas chega ao seu destino. Ao aplicar a lei do esforço reverso, você aprende a se tornar como essa água, adaptável, paciente e eficiente. E o mais incrível é que, quanto menos você tenta controlar, mais consegue conquistar o que deseja. E agora, é a sua vez de experimentar essa mudança. Onde você tem insistido tanto que os resultados parecem fugir? Que situações poderiam se resolver com menos esforço e mais presença? É nesse equilíbrio, entre ação e rendição, que se revela o verdadeiro potencial. Você já começou a perceber que a vida funciona melhor quando você aprende a soltar um pouco? Ao internalizar essa perspectiva, você não apenas melhora sua performance e bem-estar, mas também passa a enxergar oportunidades que antes pareciam invisíveis. A confiança tranquila, a capacidade de agir no momento certo e a habilidade de deixar que o fluxo natural das coisas ocorra são ferramentas poderosas que transformam qualquer aspecto da vida. O próximo passo é simples: observar, pausar e permitir. Liberte-se da obsessão pelo controle e experimente agir apenas quando realmente necessário. Você verá que, paradoxalmente,
O esforço inteligente e o relaxamento consciente juntos produzem resultados que o esforço puro jamais alcançaria. No final, tudo se resume a uma pergunta: você vai continuar tentando forçar os resultados ou está pronto para aprender a arte de deixar acontecer? Se deseja continuar evoluindo, descobrir como sua mente realmente funciona e aplicar isso para alcançar resultados extraordinários, inscreva-se no canal e ative as notificações. Cada vídeo aqui no canal é feito para expandir sua consciência e te levar a resultados reais. Até o próximo vídeo aqui no Mentoria Estoica.